Os novos ministros da Fazenda, da Agricultura, dos Transportes e das Cidades receberam o cargo dos antecessores hoje. Joaquim Levy assumiu o lugar de Guido Mantega, que ficou quase 9 anos na Fazenda. E a expressão mais usada hoje em Brasília foi corte de gastos. Um protesto solitário pela nomeação de aprovados em concurso para o Banco Central chamou atenção na entrada do edifício sede do banco. Lá dentro, o secretário executivo do ex-ministro Guido Mantega, Paulo Caffarelli, dava lugar ao novo comandante da Fazenda. Joaquim Levy reforçou a necessidade de corte de gastos, mas disse que não vai mexer em direitos dos trabalhadores. O ministro comentou ainda as correções que já estão sendo feitas na economia e que talvez sejam necessários ajustes em impostos. Possíveis ajustes em alguns tributos serão também considerados, especialmente aqueles que tendam a aumentar a poupança doméstica e reduzir desbalanceamentos setoriais da carga tributária. O discurso de ajustes e corte de gastos na economia também foi citado em outras transmissões de cargo hoje. O novo ministro das Cidades, Gilberto Kassab, falou em conter despesas, mas garantiu investimentos em programas como os de mobilidade urbana e habitação. É nas cidades que apoiaremos, sim, a contratação de mais de 3 milhões de novas moradias. Num cenário de rearranjo da economia e contenção de despesas, tudo isso significa empregos, salário e renda para os trabalhadores. Já no Ministério dos Transportes, a cerimônia de transferência de cargo foi uma das mais rápidas até agora. Antônio Carlos Rodrigues falou apenas 6 minutos. Nesse tempo, disse que pretende atrair investimentos privados para mudar o formato do sistema rodoviário e ferroviário no país. Por fim, a nova ministra da Agricultura, Cátia Abreu, disse que vai ampliar a classe média rural, como aconteceu nas cidades. A ideia é dobrar o número de pessoas que saem das classes D e E em direção à classe C rural. Preencher as lacunas para elevar a produção e a renda desses produtores. Serão mais de 800 mil das classes D e E que irão para a classe C. Vamos conversar agora com o Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. Os ministros da área econômica têm insistido em dizer, em falar de ajuste fiscal sem atingir direitos dos trabalhadores, os direitos da população. Isso é possível? É possível. O que foi desenhado, digamos, pelo Joaquim Levy da Fazenda e pelo Nelson Barbosa é um processo gradativo. As contas públicas estão desarrumadas, não tem nada caótico, mas estão desarrumadas, mas ficou claro no discurso deles e no bom senso também que ajustes não são radicais. O mercado, se você sinalizar num prazo de 2, 3, 4 anos, uma trajetória de ajuste, o mercado aceita. Por isso que vai ser feito aí, até agora o que foi anunciado foram algumas medidas visando coibir abusos em algumas áreas, mas é evidente que na hora de cortes você vai ter muitos setores ainda que vão ser afetados nesse primeiro semestre. Mas enquanto a economia não recuperar o crescimento e, por consequência, não se recuperar o aumento de arrecadação, não tem como fazer essa liberação. Então, é um sacrifício que se espera provisório e sem atos heróicos. É algo gradativo para não impactar muito mais ainda a atividade econômica. Nassif, agora vamos ver outra notícia para você voltar em seguida para comentar. A balança comercial, o resultado das vendas e compras do Brasil no exterior, terminou o ano de 2014 com um déficit de 3 bilhões e 900 mil dólares. As exportações e as importações caíram em relação ao ano anterior. Foi o primeiro déficit desde os anos 2000. Nassif, o que prejudicou a exportação brasileira no ano passado e essa queda aí aconteceu em todos os setores? Você teve uma queda dos manufaturados, você teve também queda em preço das commodities. O Brasil ele se transformou, infelizmente, nos últimos anos, quase que num produtor, de um exportador de commodities. Então, você teve uma queda internacional. E a conta petróleo também, que pesou bastante, agora vai ser amenizada aí com a entrada em operação da refinaria Abreu e Lima e outras coisas. Mas foi fundamentalmente essa questão. O câmbio, houve uma melhoria relativa, mas não houve tempo ainda da economia se organizar para poder aumentar as exportações. Para o próximo ano se espera melhora com a recuperação da economia dos Estados Unidos. Então, mas o que ocorreu é o seguinte, quando o mundo entra em crise,
todos os países, para compensar, digamos, a queda nas vendas internas, passaram a exportar. E os países mais afetados foram aqueles que não se defenderam, como foi o caso do Brasil, que passou muito tempo aí com o câmbio apreciado. Se o câmbio ficar nesse patamar atual aí, não houver uma apreciação, é possível que nesse ano agora de 2015, você consiga reverter. Mas hoje eu diria que o ponto mais vulnerável da economia brasileira são as contas externas. E por falar em dólar, em câmbio, Nassif, hoje o dólar subiu e a bolsa caiu aqui no país. E no exterior, o euro teve uma desvalorização recorde frente ao dólar. Essas coisas têm alguma coisa em comum, alguma ligação entre si? Você tem de um lado a queda dos preços do petróleo. A queda dos preços do petróleo aí afetaram a Petrobras e as petrolíferas em geral. Isso afetou aqui a Bolsa de Valores. Mas quando você tem, digamos, uma queda de preços de commodities lá atrás também, você tem de uma maneira geral, a queda do petróleo afeta muitos setores, mas beneficia a economia como um todo, especialmente a economia norte-americana. Então você tem uma recuperação do dólar, o dólar se valoriza em detrimento das demais moedas, que foi... Você ainda vai ter nas próximas semanas ainda muita volatilidade do mercado em função dessa ainda indefinição sobre o destino do dólar, a questão das moedas europeias também, e a questão da China, principalmente, que tem crescido menos, embora ainda cresça bastante, mas tem reduzido o ritmo de crescimento e, com isso, afetado o preço das commodities. E a visão que se tem aqui é o seguinte: com menos exportação de commodities, o Brasil vai ser pressionado num certo momento aí na própria balança comercial, e a maneira de superar esse déficit da balança comercial é desvalorizar o câmbio. Então o mercado vai e aposta numa desvalorização maior do câmbio. Luiz Nassif, obrigado. Uma boa noite.